Bom dia, boa tarde, boa noite, você caçador de experiências memoráveis. Seja bem-vindo a mais um episódio do Era Uma Vez Podcast, o podcast onde a gente fala sobre experiência do cliente, experiência do colaborador, inovação, marketing e tudo que acontece no mercado. A gente está ficando grande aqui no YouTube, no Spotify e em várias plataformas. Temos mais de 200 mil visualizações, então ajuda a gente a continuar grande, a crescer. Faça que nem eu quando como bastante. Nos ajude a crescer. Então, curta aqui esse vídeo, compartilha com a mãe, com o papagaio, com o cachorro, para todo mundo. E claro que esse podcast só existe graças a ela. Quem? Minha mãe que me fez. Não, mentira. Graças a Era, a empresa que melhora a comunicação entre empresas e clientes. Como? Concentrando todos os canais em uma única ferramenta. Então, o cliente entra em contato via WhatsApp, via Reclame Aqui, via e-mail, via fumaça, fogueira, tudo isso em uma plataforma só. E o que isso faz? Facilita a vida do seu atendente e isso reflete na experiência do cliente, lá do seu cliente, gerando retenção, mais dinheiro no seu bolso, o cliente comprando mais, enfim. Então, quer saber mais? Já vê aqui esse QR Code aqui da Era, escaneia o QR Code e vem falar com um especialista. E hoje é dia de episódio raiz, experiência do cliente, porque estamos falando com ele, o Deus da experiência do cliente. O cara que inventou o termo experiência do cliente, ele que é cofundador da Kentricus, Leonardo Pallotta. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Era, por esse convite. Longe de ser o inventor do CX, longe, longe, mas eu vou dizer que eu já estou há bastante tempo aí nessa caminhada falando, e assim, CX veio mudando de termos, né? Atendimento, relacionamento, sucesso do cliente, CX, então, ou seja, aqui tudo, obviamente, está tudo conectado. Toda a sopa de letrinhas. E quando eu falei que você é o dono do CX, eu não quis chamar de velho, tá, Léo? Eu só quis reforçar a sua experiência. Não, isso eu boto disso, eu não tenho problema com isso, porque sim, eu já comecei a trabalhar há muito tempo, já estou no mercado aí há 25 anos, mas o ponto acho que é importante aqui, é eu vi toda essa mudança acontecendo. Eu acompanhei toda essa mudança acontecendo, né, então quando lá Vamos atrás não se falava disso, quando aqui já era tudo trabalhava, né, mato, tudo mato, passava de fogo para roçadeira. roçadeira e tudo mais. Antes da gente começar, a gente gosta de reforçar sempre um ponto importante, que é experiências humanas, experiências em geral. Então, você vê, você chegou aqui, você não quis comer nada, você não quis beber nada, mas tinha aqui um cafezinho, uma aguinha, tudo aqui para melhorar a experiência dos nossos convidados. E para ficar ainda melhor, para você lembrar da gente, a gente quer que você lembre deste episódio que você esteve aqui com a gente. Sensacional. Um mini Léo O mini Léo, para ficar na sua olha só que ele mesa. fica balançando a cabecinha, cara. Que muito obrigado de coração, adoro isso, Imagina, esses bonequinhos. Tem algumas coleções uma de coleçãozinha. O bonequinhos. Funko Adoro. é um negócio viciante. É agora quando você olhar para sua estante ou para sua mesa lá na Kentricus, você lembrar deste dia que a gente está tendo aqui e esse papo legal. Muito De obrigado. novo, obrigado pela sua presença aqui. Léo, então vamos começar pelo começo? A gente vai falar de toda essa transformação que a gente viu aqui, mas como é que você caiu nesse mundo da experiência do cliente, talvez? Quando nem se chamava experiência do cliente. E aí eu já te pergunto, é como quase todo mundo que veio do atendimento, de um call center, como é que você começou? É interessante. Não, eu não vim do atendimento, eu caí direto numa empresa de tecnologia para relacionamento do cliente, foi uma das pioneiras no Brasil. Foi justamente na virada dos anos 2000 que já começou a ficar forte aqui o e-commerce, e ela era uma empresa que estava nascendo, era uma startup que estava nascendo e tinha trazido o primeiro chat do Brasil, né, então, ou seja, HubSpot? não existia chatbot na época, era só o chat. Só o chat, Só tinha alguém lá atrás. tinha alguém lá atrás, então não existia o bot. Né, o conceito que a gente conhece hoje, chatbot, começou lá atrás com o chat. E aí qual que era a grande revolução? O e-commerce nascendo, e aí quem eram os nossos principais clientes, né? Submarino, Americanas, o principal e-commerce do Brasil. E aí você tinha o quê? O atendente no telefone, só que espera aí, quantas pessoas tinham no Brasil inteiro para ser atendido? Então o chat era fundamental, porque você atendia direto naquele momento para ele não cair ali do carrinho de compras, só que ele conseguia atender 6 ao mesmo tempo, então você tinha uma questão de volume. Foi ali que começou essa minha conexão com o que hoje a gente chama de CX, né, então eu fui
eu comecei com relacionamento com o cliente, marketing, depois eu fui para sucesso do cliente, depois eu saí, tive não vou dizer um hiato, mas uma minha carreira em Y, né, que entrou para um lado de educação e publicidade, fui para educação, e na educação eu voltei para essa empresa que já tinha tido aporte de capital, mudou o nome, e nessa empresa eu acabei trazendo aí a parte de educacional. Então aí eu acabei trazendo essa carreira para os 2, mas sempre conectado com atendimento ao cliente, CX, etc. E é o que você mantém hoje, né? Hoje na Kentrix vocês têm a veia de educação e também o CX na prática, o CX na veia como consultoria. Sim, exatamente. E assim, engraçado não, mas os 2 se complementam. Olha que interessante. Antes de eu estava à frente da Paradox Academy, e o meu sócio, meu atual sócio, o Zapata, estava à frente da Kentricus. E a gente se conhecia porque ele tinha sido meu cliente lá atrás, nos anos 2000, porque ele trabalhava na Local Web, que era cliente dessa empresa. Caramba, Local Web. Local Web, ele foi acho que o número 4 da Local Web, cara. Local Web virou o que hoje? Continua sendo É Local Web? sim. Já tá no UOL, não é? Que ela eu vou dizer que não sei tantos detalhes assim, mas ela continua apoiando a parte de operações de e-commerce, né, então assim, Legal. continua nesse caminho. Eu assinei Local Web, né, quando eu fiz o Sim, primeiro site, sim. na parte de engenharia de computação, quando a gente colocava o servidor, enfim. Aí vai denunciar a idade, mas caramba, Local Web, bons momentos. Bons momentos, cara. E aí, naquele momento, um cliente meu, que estava fazendo treinamento comigo, capacitando a equipe dele em experiência do cliente, em centralidade no cliente, teve um momento que ele falou assim: "Léo, é o seguinte, já estamos aqui no 3º ciclo, ok, estamos capacitados, a equipe está super, só que assim, a gente não consegue ir para frente. Eu preciso que alguém me ajude e faça para mim, me dê os direcionamentos. Deixa eu te apresentar uma pessoa". E apresentei na época, que não era meu sócio, o Zapata com a Kentricus. E virou um dos grandes clientes dele na época. Ela foi uma grande farma, empresa de saúde. E aí, quando a gente resolveu se juntar, começou as conversas para juntar, a gente percebeu que o cliente que precisa de educação, em algum momento ele precisa de apoio consultivo. E o cliente que tem apoio consultivo, em algum momento ele fala assim: "Cara, legal, você me deu todos os direcionamentos, estou com tudo certinho, mas minha equipe não sabe. Eu preciso de apoio educacional". Então, assim, os 2 estão Se intimamente ligados. complementam. Estão intimamente ligados. E aí eu tô deduzindo o resto da história, você era Paradox, ele era Kentricus, Nos e juntamos, aí virou uma coisa só. viramos uma coisa só, uma grande oferta, o grupo Kentricus, né, que envolve essas 2 empresas, e assim, querendo muito, e esse é um dos nossos propósitos, querendo muito evoluir o nível de maturidade de CX no Brasil. CX tem um grande potencial. Eu tenho acompanhado o podcast aqui, quantas pessoas boas estão sentadas aqui Muita nessa gente cadeira, boa. contando cases maravilhosos, só que muitos desses cases, muitas dessas histórias são feitos na base da raça. Ou seja, não tem tanta literatura, não tem tanto, né, referência, isso há 20 anos atrás. Hoje é diferente, você já começa a ver mais eventos, mais premiações, mais cases sendo expostos, mais trocas, benchmarks, isso é muito legal. Então o papel que a gente traz de educação e direcionamento consultivo, a gente consegue elevar o nível de maturidade dessas empresas olhando os clientes. É porque uma coisa que eu venho, reconhecendo é que não há uma formação em experiência do cliente ainda. Então, eu faço a brincadeira: "Ah, de onde você veio? Você veio de atendimento? Você da onde", porque aí você vê uma galera vindo de administração, uma galera vindo de marketing, eu vim de engenharia, você já veio da área de tecnologia, ninguém vem do CX, ninguém sai do ensino médio e fala: "Eu vou fazer uma formação em CX", porque não tem. E Sim. Está mudando, né. Se você pega ofertas educacionais aqui no Brasil, tá, vamos pegar no Brasil, porque lá uhum. fora já tem algumas coisas Não, que lá foram fora tá mais maduro tá um já, pouco né. mais maduro. Eh mas assim, aqui no Brasil, já teve já há uns 10 anos atrás, um pouco menos, o primeiro MBA de formação de CX, inclusive foi o Zapata que ajudou a construir o conteúdo programático, né, com base da CXPA, que é uma excelente referência, isso é importante. Uhum. Então quando você pega a referência, ó, tá bom, quais são os principais pilares da CX? Olhem a CXPA, que é o maior órgão de profissionais de CX do mundo. Tá bom, aí começaram as formações aqui no Brasil. E aí veio empresas maravilhosas, como a CS Academy, por exemplo, né, que começou obviamente
pelo próprio nome já diz, com o CS, foi se estendendo para outra dinâmica, hoje já tem uma amplitude maior e está envolvida nesse mercado. Agora, fora isso, você já começa a ver ofertas maiores. Então eu entendo que lá para frente vão continuar existindo os especializados, mas as grandes SPM, as grandes faculdades do Brasil vão GV, começar a já ter realmente uma formação maior e mais ampla de cultura de cliente, de centralidade no experiência do cliente, sucesso do cliente, que tá, cliente. obviamente não são a mesma coisa, mas estão muito Sim. próximos. E eu queria entender, na sua visão, qual que é o grande desafio desse mercado hoje. A minha análise, aí você pode discordar, e por favor discorde, porque é daí que vem as coisas legais. O que eu vejo é que o mercado de experiência do cliente, ele está começando a passar pelo mesmo problema que o marketing passou há algum tempo atrás, mas eu vejo que o marketing ainda não se recuperou, que passou por uma simplificação, por uma simplificação exagerada. Então o marketing virou marketing digital, que é o jeito incrível de ganhar dinheiro e ficar milionário, de fazer 6 em 7, Uhum. e aí foram repetidas palavras a esmo, tipo copy, tipo tráfego pago. Então, o copy que sempre existiu, que era, né, Washington Oliveto, cacete, Sim, lá né, que é a redação publicitária. Aí botaram um termo em inglês, virou copy. Não, você é um copywriter. E eu demorei para entender o que eles estavam falando, até entender o que era copywriting. E aí eu tô vendo no CX, como a gente ainda não tem uma formação precisa, então não tem uma faculdade de experiência do cliente, ou de sucesso do cliente, Uhum. ou de centralidade no cliente, eu tô começando a ver muita gente superficial falando sobre encantamento, o que tem que encantar o cliente, porque um cliente encantado é a melhor coisa que você pode fazer. E aí uma galera, sei lá, que vem de todo tipo de formação, virando guru da experiência do cliente. O cara nunca pisou na Disney, mas vira especialista Disney. É o jeito Disney de encantar. Esse livro é maravilhoso, mas virou uma desgraça, porque aí todo mundo lê o livro e sai do livro. Ele é tão bom que você sai de lá achando que você é especialista. Então a minha visão é, a gente está começando a passar por uma fase de, vou inventar um termo aqui, tá? De oversimplificação, a mistura inglês e português, que talvez possa prejudicar o mercado. Enfim, qual que é a sua visão sobre Não, isso? calma, vamos puxar Vamos o por marketing, parte. né. O marketing para mim, sempre teve essa questão de o que é o marketing que você associa a publicidade, né, a campanha super bonita e tal, etcétera, e a administração de marketing, tá. Então quando você pega, aqui nesse prédio que tem a Nestlé, né, você pega a Nestlé e você vai olhar a empresa Nestlé, a área de marketing é a área de administração de marketing. E aí tem estratégia, planejamento, execução. Aí na parte talvez de, das campanhas do criativo, e aí você pode chamar uma agência de publicidade para te ajudar, e aí isso se complementa. Então assim, é muito maior do que as pessoas que não estão nesse meio conhecem. CX teoricamente tem um mesmo caminho se você olhar. Quando você pega uma empresa que tem uma maturidade muito grande, a gente tem clientes que têm maturidades altíssimas. Quando você chega lá, cara, você tem a área de, vamos dizer assim, o guarda-chuva maior, mas você tem dentro, abaixo, a área de dados, né, a área de cultura interna, a área de engajamento, a área de não sei o quê, a área de CS e tal. Então assim, você tem realmente toda uma estrutura por trás. Então, assim, não podemos, né, simplificar a uma coisa que quem está de fora fala: "Não, é só um encantamento". Óbvio, vamos lá, você já deve ter explicado o que você faz para sua mãe, né, aquela coisa, né: "Ô, meu filho, o que que você faz? Deixa eu explicar CX para você". Eu tenho um pessoal do meu futebol que eu explico, vira e mexe, eu explico para eles, né. E alguns que têm negócio, eles já entendem e outros falam assim: "Ah, você faz o tal do encantamento, você faz as pessoas felizes", né. Então, assim, não é só isso. E tá tudo certo eles fazerem essa pergunta. O problema está com a Pergunta, gente. exatamente. O problema está O com a problema tá na gente. resposta. O problema está com a gente. Quando você começa a abrir, vamos pegar o simples, pega o LinkedIn e abre, todo mundo é CX. Todo mundo é CX. E quando você vai ver, né, existem muitas diferenças de responsabilidades. Eu tenho um curso que eu dou de fundamentos de CX, que tem uma parte do curso que eu falo exatamente o que significa cada sopinha das letras ali, né, CXS, etc, etc. E ali fica muito claro onde estão os limites das responsabilidades. Porque se você fala assim: "Eu sou CX", e digamos que você seja atendimento, ou o customer service que a gente chama, eh, você vai ser cobrado por CX, porque você está falando que você é CX, mas você não é. Então, coloque o cargo certo, com as responsabilidades certas e entregue aquilo que estão te esperando. Por quê?
é peça fundamental. Esse talvez seja um problema de achar que o atendimento é pior ou abaixo de ser X. Não, não existe isso. Existe assim, ó, responsabilidades distintas. Quem vai fazer ser bom ou ruim é você, dentro da sua empresa. É o que você vai trazer de resultado dentro da sua empresa. Se você é da área de atendimento, mas, cara, tá fazendo um trabalho maravilhoso e tá trazendo resultado maravilhoso para a empresa, cara, você vai ser a melhor área da empresa. Então, tem um pouco disso, tem um pouco de ego das pessoas falar: "Não, eu não sou atendimento, atendimento é um pouco mais Atendimento é baixo, feio, é né? feio, né, o patinho feio", o Zapata adora falar isso, né, "o patinho feio". Cara, mas é o principal ponto de contato com o seu cliente, cara. É ali onde está o ouro, que muitas empresas não veem. Eu costumava dizer, acho que eu estava nessa fase de aprender, eu costumava dizer que o atendimento é quem cuida da galinha dos ovos de ouro da empresa, que é justamente o cliente. Então, cara, deveria ser, nem sempre é, mas deveria ser a área mais importante da Sim, empresa, sim. né. E tudo conectado, né. Então assim, eh, então voltando à tua questão inicial, né, de como é que tá essa movimentação, então tem essa questão de nomenclaturas e responsabilidades, mas também tem um outro ponto onde, as pessoas estão executando muito, só que não estão conseguindo trazer o retorno para a empresa, mostrar o retorno, mostrar o famoso ROI ou ROX, né, que eles falam, que é retorno sobre a experiência, mas assim, eh isso é o que mais vai importar. E acho Vou que é a puxar parte marketing. mais madura da experiência do cliente lá fora, né. Mesmo quando eu vejo o mercado de palestras Hã. falando de experiência do cliente, hoje eu convenço o meu cliente a me contratar falando assim: "Ó, eu fui head de experiências do Hopi Hari, trabalhei a experiência do cliente, experiência do colaborador de maneira estratégica e atendi Volkswagen, Samsung, Natura, Boticário". Eu olho isso, ele fala: "Bom, gostei, se você já atendeu esses caras, você é bom". Aí quando eu fui fazer meu media kit para o mercado americano, isso não quer dizer nada. O que eles querem dizer é o seguinte, o que eles querem que você fale é: "Quanto de grana você trouxe?". Aí quando eu vou falar do Hopi Hari, eu tenho que falar: "Olha, Hopi Hari estava em recuperação judicial e a gente conseguiu atingir um número de 1 milhão de visitantes em um ano, né, o ticket médio é de R$ 300, fora o que ele compra dentro do parque, então eu trouxe uma renda de quase US$ 1 milhão, né, de R$ 300 bilhões num período de um ano". Ah, aí eu tô falando alguma Rapaz, coisa. Aí é retorno. aí que ele vai querer saber o como. Tá bom, agora me explica como. Que aí tem a ver com, teoricamente, com as estratégias implementadas em CX que você fez ali. E tá tudo certo. E quando fazendo um paralelo de marketing, o marketing passou por isso também. Era muito: "Ah, beleza, vamos fazer uma campanha bonitinha, tá, mas beleza, o que que essa campanha traz de resultado?". Então se você faz essa campanha e gera mais retorno do que eu investi nessa campanha, você trouxe ROI para mim. E aí quando o marketing realmente entendeu isso, óbvio, então não estou generalizando, não todo mundo fazia isso, mas quando o marketing entendeu isso, aí você já começa a cobrar de outra forma e trabalhar de outra forma. É o que está acontecendo com o CX hoje, na minha leitura, né. Então, por mais que você tenha um grande uma grande ideia, um grande direcionamento, "Olha, vamos fazer isso, olha os cases que estão acontecendo, que legal". Tá bom, mas vamos já enquanto você vai implementar isso em um ano, você consegue ir mostrando resultados? Nem que seja, né, resultados pequenos, que eles chamam de Pequenas vitórias, né. quick wins, né, que eles gostam Uhum. de usar esses termos, né, quick wins, que você vai mostrando: "Ó, olha o resultado que eu trouxe aqui, olha o resultado", e aí você começa a ganhar fôlego. Tem um cliente nosso que a gente, implementou um projeto gigantesco, e no começo a gente precisava, de novo, educação com consultoria, trazer o conhecimento e o engajamento da empresa. Aí levamos uma proposta educacional onde a gente pegava ali a turma, vamos dizer assim, do chão de fábrica, do mão na massa, e um outro nível de capacitação para a liderança. Foi sensacional. A gente fez, tinha 15, umas 20 pessoas na sala, treinamento de um dia inteiro, eu e meu sócio Zapata, e a gente começou e sem ter planejado, passou o presidente, o CEO, né, passou o CEO. O CEO falou, bateu, ele estava passando e falou: "Opa", já sabia quem era a gente, quem estava ali organizando da empresa, bateu na porta e falou: "Cara, posso me dá 5 minutos do tempo aqui?" Falei: "Opa, por favor". E ele voou e falou assim: "Ó, isso aqui é muito importante. Isso, e obviamente o que vinha pela frente, seria toda aquela a parte da execução, né, é uma das coisas mais importantes que a gente está fazendo agora. Então, se engajem, façam sua equipe se engajar". Então assim, foi sensacional. Ele saiu, deu uma hora do intervalo lá do treinamento, uns 4 líderes já veio falar comigo e falar: "Ó, me mostra as pessoas da minha equipe que estão aí". Olhou e falou: tem que chamar mais 10 pessoas". Já
já avisou, falou, ó, essas pessoas têm que estar nesse treinamento e tal. Vem. Então vem. Então assim, é preciso ter esse apoio da liderança. Só que, em algum momento, a liderança vai falar, é muito legal, vai, tô te dando fé, mas e aí? Se você não mostrar o retorno, acabou. Então esse para mim é o grande problema que a gente está passando hoje. E obviamente a estruturação de uma estratégia de fato do CX e não ações pontuais, né, que isso é uma coisa que acontece normalmente também. Eu acho que, pelo menos para mim no Hopi Hari, o maior desafio foi trazer as lideranças para falar: "Você também faz parte disso aqui, de experiência do cliente". Eu fiz uma provocação no evento da Camila, do CX Town, não sei se você estava nesse, e eu falei: "Ó, vou apanhar, hein, mas eu vou dizer o seguinte para vocês, CX não faz nada". "Pô, como não faz nada?". "Não, CX não produz, CX, não desenha, CX não faz design, CX não entrega. Por outro lado, CX faz tudo. Porque eu preciso de CX na engenharia para na hora de montar o produto e ver se aí que entra na user experience, Uhum. para ver se está funcionando, se faz sentido para o cliente. Tem aqui nessa equipe gente que usa o produto. O exemplo que eu sempre dou é do meu ar-condicionado portátil em casa, né, que falando de maneira simples, é um ar portátil e o tubo que vai na janela é branco. Porra, cara burro, branco, branco, o sol bate e vira uma luminária. Então eu acordo com uma puta de uma luminária na minha cara. Com certeza, o chinês que fez esse ar-condicionado não usa ar-condicionado portátil. Então eu preciso de CX aí, porque tinha que ser preto o tubo. Enfim, aí eu tenho que ter CX no atendimento, eu tenho que ter CX na qualidade, eu tenho que ser. E aí não faz nada, mas tem que estar em tudo. E aí o desafio é esse, é fazer as outras áreas serem áreas amigáveis, né, entenderem que eles absorverem a galera de CX, ou quem está preocupado com isso, vai trazer resultado. Como é que você tem feito para resolver isso nas empresas? Mas olha que interessante, vou puxando esse seu gancho. Como é que essas áreas vão realmente abraçar a causa? Quando você tem, vamos começar pelo mais amplo, quando você tem uma cultura de cliente dentro das empresas. Só que para você ter uma cultura de cliente não é, primeiro que cultura não se muda da noite para o dia, né? Que é um erro de muitas empresas, falar, vou fazer esse evento, acabou, a partir de agora aqui tem uma cultura de cliente. Não, é um trabalho, né, com várias ações. Agora, uma das ações que engloba aqui é você, de fato, colocar o tal do cliente no centro da estratégia. E aí eu vou pegar uma frase que eu ouvi de um amigo meu que eu adorei, cara. Falou assim, ó, eh as empresas querem colocar, a gente precisa colocar o cliente no centro da estratégia. O problema é quando a empresa erra o centro. Então, se você não está muito certo dentro da empresa como um todo, aonde é o centro, né, para colocar o cliente, você está colocando ele no lugar errado e aí a sua empresa não vai crescer. Deixa eu trazer um pouco o histórico aqui do Brasil, que eu acho que é importante. Antes da década de 90, a gente tinha duas características macros que exemplifica muito aquele momento de comparado ao que tem agora. A gente não tinha Código de Defesa do Consumidor, e a gente não tinha globalização internet. O que significava isso? Ah, eu vou comprar uma canequinha bonitinha como essa aqui. Você ia na loja e falava, ó, tem preto, mas você pode colocar em vermelho? Porque eu gosto de vermelho. Fala, não tem. Pô, mas como assim não tem e tal? Ah, não tem, pode ir no meu concorrente comprar. Aí o que eu tinha que fazer? Tinha que pegar o carro, andar 2 horas para comprar, porque não tinha o concorrente do lado. Você não comprava de maneira fácil. O poder estava na mão de quem? Das empresas. Veio o Código de Defesa do Consumidor, fez na década de 90, fez o primeiro movimento. Nesse movimento da década de 90, o que aconteceu? As empresas falam, não, agora eu sou obrigado a olhar ele e ouvir ele um pouco, né? Até que algumas falaram, pô, não é que isso é legal? Traz retorno? Não é que ele continua comprando comigo? Olha que interessante, mas não foram todas que fizeram isso. A hora que veio, a internet já estava antes, mas a hora que veio 2000 com e-commerce aqui no Brasil, que bombou, internet começou a se popularizar, celulares, né, se popularizando também, valores baixos, etc. E aí o poder mudou na mão de lado. Cara, mudou de lado. Foi para a mão do consumidor. E aí ele falou: "Ah, não quer me vender vermelho? Tudo bem. Em 2 cliques, a 1 clique de distância, eu vou e compro". E aí as empresas começaram: "Não, cara, agora a gente precisa obrigatoriamente olhar isso. Ah, então precisamos criar uma cultura de cliente, vamos colocar o cliente no centro da nossa estratégia". Sensacional. Nossa estratégia sempre foi como? Produzir produtos. Eu não produzia produto conforme o que o meu cliente queria, eu produzia produto conforme a minha área de produtos achava que era interessante. Então qual que era o centro da empresa, do cliente? Era o centro errado.
E aí não adiantava. Então todo esse movimento, obviamente, agora as empresas estão entendendo, estão mudando, estão se ajustando. Quando você pega por exemplo, a gente tem tido contato com muitas empresas. Quando você pega empresas familiares, né, que ainda não se profissionalizaram na sua gestão, ou empresas que têm há muitos anos no mercado, tem, tem muitas pessoas antigas da empresa que não conseguiram fazer uma transformação digital, que não conseguiram entender a importância disso, é muito difícil. Mas eles estão querendo. Eles entenderam isso, eles estão querendo. Já é um excelente primeiro passo, né. Tem um dado que, eu acho que essa pesquisa deve ter saído, mas eu não achei ainda, da Bain Company 2005, 2007, que é a história do, 80% dos CEOs acreditam que entregam uma excelente experiência, somente 8% dos clientes concordam. E esse dado de 2005, eu espero, eu imagino que aí mais de 10 anos depois, a coisa já tenha melhorado um pouquinho nesse gap gigantesco. E aí, eu acho que o grande diferencial aqui é justamente o que você falou, que é a tal da centralidade do cliente. Como descobrir qual que é o centro? Já que você trouxe, não, às vezes o centro tá errado. Você acha que você eu acho que o problema mora no: "Eu acho que eu sei o que o meu cliente quer". E é um dos problemas que eu enfrentava na Hop Hari, que Hum. é: "Galera, vamos medir?". Não. "Galera, a gente precisa medir, pelo amor de Deus, NPS". "Não, porque se eu medir, eu sei que eles vão reclamar, então eu prefiro não medir e sentar em cima". E aí eu ficava na mesa assim, tentando não xingar, tentando lembrar que eu estava ali por algum motivo. Eh, como que você vê isso? Como é que acha o centro? Vamos lá, você puxou um ponto importante, mas eu quero desmistificar isso. O que está por trás de um NPS, ou qualquer métrica que a gente está falando, né? Nesse caso, né, métricas que a gente chama de voz do cliente. Uhum. Ouvir o cliente. Deixa eu te trazer um outro dado para a gente conectar os dois. Quando a gente pega o Brasil, ou o povo brasileiro, e aí se estendendo um pouco para o povo latino, ele é diferente do povo americano e da Europa como um todo. Pra caramba. Não sei dos outros mercados, porque eu não tenho tanta informação para falar com propriedade, mas eu posso dizer, o consumidor é diferente, a exigência é diferente. De novo, pega a história que eu contei do Código de Defesa do Consumidor, isso era muito no Brasil. Eu também eu tenho uma pesquisa que eu mostro numa das aulas minha, que uma das perguntas feitas, e a pesquisa era feita Brasil, lá fora, vários lugares do mundo, e falava assim, ó, o consumidor é exigente? E cara, aqui no Brasil 80% diz que é. E lá fora não. Por quê? Porque não tinha problema de produto lá fora. Então você ia, na época, comprar, né, um produto americano, o produto era bom, não ia dar problema. Então ele não reclamava de ligar para a empresa, porque a qualidade do produto era boa. E aqui no Brasil, de novo, lembra, não tem globalização, não tem produtos vindo de fora, a gente produzia aqui, não era tão boa. Então você tinha que ter um atendimento muito bom, e não acontecia. Então a gente ficou com trauma. Então eu gosto de falar assim, a questão de entender o centro vamos também entender as particularidades do seu consumidor, no caso, Brasil. Eu tenho um cliente que a gente atendeu aqui a matriz dele aqui no Brasil, e agora a gente está atendendo a matriz dele no Canadá. Cara, e é o mesmo produto que a gente está, o produto de consultoria que a gente está ofertando lá, né, que é um assessment. Completamente diferente. Os resultados, completamente diferente. E aí, voltando à tua pergunta, a gente precisa ouvir o cliente. Esse é o primeiro passo. Se a gente não ouve o cliente, a gente não sabe. E aí, quando eu comentei com vocês de empresas familiares ou empresas que estão há muitos anos no mercado, é aquele famoso, não, por que a gente vai mudar? Eu sei como é que é, eu vendo isso há 20 anos e está dando certo, a empresa está no ar. Esses são muitos argumentos que a gente ouve. Só que o consumidor tem mudado, Bruno. Se a gente pega as coisas que impactaram, então impactando a nossa forma de consumo, vamos lá, inteligência artificial. A gente está fazendo pesquisa na inteligência artificial. A gente entra na loja, pega o celular, fui comprar ontem uma fechadura eletrônica. O cara falou um valor, eu falei, meu, tenho certeza que o valor está baixo. Minha esposa só deu uma olhada, falei, tá bom, vai. Abri, comecei a pesquisar, achei um valor mais barato. Mostrei para ele me deu desconto. Então, assim, a dinâmica da relação com o consumidor, ele mudou, mas se você não abre os canais para ouvir esse cliente, você não sabe aonde é o centro
da sua empresa. É esse o ponto, entendeu? E eu acho que e concordo com tudo que você falou, e ainda assim, mesmo quando você ouve o cliente, eu ainda vejo, e aí a minha visão de cliente, muita empresa fazendo o contrário. E aí eu não sei, eu queria saber a sua opinião, o que passa na cabeça? Eu não vou dar nome de empresa, porque vai que me contratam um dia, né, não vou dar nome, mas você vai lá, gordo gosta de quê? Gosta de biscoito, mas você vai lá nos biscoitos no mercado. E aí você vê a qualidade que tem hoje e que tinha no passado, a cada dia que passa a qualidade está ficando pior. Tem um biscoito específico, que era um que tinha o biscoito e uma barrinha de chocolate em cima. Aham. Sabe qual é? Sei. E tem de várias marcas, tá? E antes era um biscoito e uma barra de chocolate em cima. Agora é um biscoito e uma massa de qualquer bosta, sabor chocolate em cima. E aí ainda tem a cara de pau de colocar assim: "Nova fórmula, novo sabor". E piorou, Novo tá sabor, pior. pior, tá ruim, tá intragável. E aí você vê que é uma grande indústria, é uma empresa que eu tenho certeza absoluta que tem uma área de cliente, e eu tenho certeza, e eu já fui no LinkedIn, a gente é centrada no cliente, os melhores produtos, a melhor qualidade. E aí por quê? Você acha que ainda há uma barreira pra gente derrubar, aí falando de centralidade e da experiência do cliente, porque ainda há empresas que sabem o que fazer, porque não é possível que o diretor de marketing, que o diretor de operações não saiba que ficou ruim. Eu duvido que ele compra aquele biscoito para o filho, para a filha dele, mas ele falou: "Não, vamos mudar o nome e vamos colocar o nosso nome, a nossa marca para sofrer lá no Reclame Aqui, para sofrer no mercado". O que rola? Qual que é a sua visão? É cara de pau mesmo? Não, vamos lá. Primeiro, ele não sabe que tá ruim, porque ele não ouve o cliente, então para ele está tudo ok. Eu vou dar exemplos de 2 mercados que está acontecendo esse movimento, mas o movimento inverso ao que você falou. Uhum, Que eu não vou falar, como você me prometeu, eu não vou falar mal de empresa, eu vou falar bem de empresas que estão fazendo o uhum. correto. 2 mercados, mercado de telefonia e mercado de, montadora de automóveis. Mercado de montadora de automóveis, de novo, pense toda aquela história que eu contei, tá. E só lembrando, ali na década de 90 teve a abertura do mercado, que o Collor veio, abriu o mercado para fora. E aí teve a famosa globalização. Aí teve Auto Latina, Volkswagen com Ford, Exatamente. um Aí o que acontece? Isso falado por pessoas que trabalham nas indústrias brasileiras, tá. O brasileiro e as montadoras foram acostumados, ao longo de muitos anos, a receber um produto, só que para o produto funcionar e ser mais barato, ele fala: "Ó, mas eu tenho uma versão dela que é mais barata, que é a famosa o de entrada, que, não tem algumas funcionalidades", né. Eu sou pela minha barba branca, eu sou bem mais velho que você, Bruno. Eu tive carro lá atrás, cara, e hoje é impensável isso, mas, você escolhia: "Não, eu quero meu carro com abertura automática de vidro", que antigamente era manivelinha, só que eram os carros mais baratos. Então o que acontece? Eles acostumaram a isso, a vender um carro, que a gente chama de carro pelado, e você vai pagando upgrades para se tornar o carro principal. O que que veio a China com os seus carros e mercados as suas montadoras? Falou assim: "Ó, meu carro é completo, desde o mais básico". Então, ele tá assim, ganhando terreno, e eu não tô nem entrando nessa história de elétrico ou não preciso, por quê? Eles vieram completos. Eu sei que você tem um carro chinês, eu sei que você já me falou, e assim, ele é completo. É Ele chega e maravilhoso. fala assim: "Ó, é o mais barato", e ele tem uns negócios que eu falo: "Cara, eu nunca imaginei que eu ia ter um carro com isso". E ele tá quebrando esse paradigma. Tela gira. Já é surreal. Ele tá quebrando paradigma. O que acontece? Agora o consumidor vai comprar o quanto fala assim: "Ó, meu cara, por que não tem isso? Isso aqui é o básico". "Ah não, isso eu não vou querer comprar". Pagar esse preço? Aí eu compro aquele que tá completo. Então ele tá fazendo a indústria mudar. E a indústria, ao ouvir o seu cliente. Vou dar um outro exemplo, indústria de telefonia. O que fez a indústria, que daí eu vou citar uma outra indústria, a indústria do, mercado financeiro, né, ou dos bancos. Tinha os bancos tradicionais, que eles tinham monopólio de atendimento ruim. É essa a frase, eles tinham monopólio de atendimento ruim. Todos atendiam, eles tinham quase um acordo que falava: "Vamos chegar nesse teto e a gente atende ruim por N motivos", Aí né, vai trocando, né, enfim, e você vai trocando, que é o mesmo da da telefone telefonia.
E aí o que aconteceu no mercado? Veio uma empresa que quebrou esse paradigma. O Nubank quebrou essa paradigma. E ele falou assim: ó, eu vou entrar nesse mercado, só que eu vou fazer uma das coisas que nenhuma faz, que tem a ver em colocar o cliente no centro, que é o que todo mundo reclama: atender bem. E eles fizeram isso durante um tempo e ganharam o mercado que ganhou hoje. Não vou entrar nem nessa discussão. Pô, eu ganhei cartinha. Ganhei cartinha, Cartinha escrita à mão, ganhei um carrinho roxo. Eu tava com pressa pra fazer alguma coisa. Falei, cara, eu tô com pressa porque eu vou viajar. E, meu, eu preciso desse extrato, dessa comprovação de conta bancária que é pra receber dólar, pra mandar dólar pra fora pra viajar. E eu tava no aeroporto, não sei o que lá. E aí, quando eu cheguei em casa, ela tinha um carrinho, assim, sei que você gosta de velocidade, não sei o que lá. Sensacional. Porra! Sensacional. Mas assim, qual foi a empresa que abriu agora para entrar no mercado de telefonia? Nubank. É. Eu ainda não pesquisei, eu estou falando agora sem informação. Mas o meu ponto é, só por o que eles fizeram no mercado financeiro, olhando o cliente, colocando o cliente no centro, eu espero o que vai acontecer aqui. Eu já estou esperando o que Uma vai grande acontecer aqui. revolução. Uma grande revolução. E aí o que acontece? Os outros vão ter que se mexer. E esse é o ponto, Bruno. O que eu estou vendo, aí, voltando à tua pergunta, o que eu estou vendo esse mercado fazendo é assim: ou você não tem um concorrente que te puxa para cima e faz você questionar, você fala: "Ah, tá bem, não vou mexer, vamos investir em outras coisas". Ou você não está tendo a visão do momento que está, do cliente com poder, né, da concorrência, assim, absurda, independente do mercado. Se você não olhar o seu cliente, se você não começar a fortalecer uma cultura, a longo prazo, vai acontecer igual está acontecendo com esses mercados que eu acabei de citar para você. E aí é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Ou é muito difícil, ou vai demandar muito tempo para você fazer essa virada. Porque você vai perder credibilidade, você vai ter tempo para conquistar, mas assim, não é de novo um bicho de 7 cabeças, uma coisa, né, ciência de foguete da NASA. Não, não é, gente. É parte de coisas simples, mas É, precisa ser executada, entendeu, Bruno? Esse é o problema. e eu não sou completamente contra a simplificação, porque eu acredito num CX simples, eu não acredito num CX banal. Não é banal. É, isso é a diferença. Exato. É, isso é a diferença. Ele é simples, mas não é qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí, eu acho que o importante, e aí eu queria saber qual que é as suas definições. Você falou da sopa de letrinhas Uhum. da experiência do cliente. Como é que você define CX? Vamos lá. Eu gosto de imagine uma imagem, tá? Uma imagem, um infográfico, assim, Tá? onde você tem no centro, employee experience. Tudo começa com os seus funcionários. Se você não tem uma experiência boa para eles, funcionário feliz é igual a cliente feliz. Conheço Quase alguém que fala isso. algo Tem um assim. rapaz Um assim. cara Muito muito bom. bom esse cara. Gosto dele. E aí o que acontece? A partir do momento que ele tá feliz e expande isso para fora, você vem as outras 3 caixinhas, que é o atendimento, o tal do customer service, o relacionamento com o cliente, que é o tal do customer care, que hoje está um pouco em desuso, mas para alguns tipos de business é importante. E hoje também é outro que palavra que está na moda é o sucesso do cliente, é o customer success. Cada um com a sua expertise e cada um entregando algo a favor do cliente. Envelopado tudo isso aqui, tal tal da experiência do cliente. E aí, obviamente, quando a gente fala de tudo isso aqui, a gente fala em algo maior, que é a centralidade do cliente, cultura de cliente, etc, etc. Então, assim, a experiência do cliente, primeiro que nas empresas, ele tem que ser olhado como algo horizontal. Você vai ter a experiência do cliente no produto. Cara, se o produto não olha o cliente, eu já trabalhei em empresas que desenvolvem produtos. E eu lembro, tinha uma equipe lá que não ouvia o cliente, ele simplesmente estava fazendo. "Ah, não, porque a gente achou interessante isso, a gente pesquisou o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, tal, tal, e vamos colocar essa funcionalidade". Mas você ouviu o nosso cliente? Ele quer isso. Não, então para tudo. Então, ou seja, ele tem muito a ver com cultura de cliente. Então, a experiência do cliente é você realmente trazer toda essa estratégia de forma horizontal para a empresa inteira. E aí sim você começar a colocar o cliente no centro de toda a sua estratégia e não fazer algo com o cliente para puxar ele para o centro, é diferente isso. É você já ir para o centro que ele já tá, não Ele já tá. puxar ele para onde você acha que ele devia estar. E você saber o que você está fazendo, antes de mais nada, isso e aí que vem a cultura, né. Você Quando a gente fala de cultura, qual é o conceito de cultura, Bruno?
cultura empresarial, né? Não cultura empresarial. Qual é o conceito de cultura? Eu gosto de um negócio que a Cris do Nubank falou, ou foram alguns fundadores, que cultura é o ambiente que se cria dentro da empresa nos 2 primeiros anos pelos 3 primeiros funcionários. Que eu vejo cultura como esse ente invisível que está presente sem você sentir. É o tal do o que a galera mediúnica diria: "Ai, o clima tá pesado, o clima", pra mim isso é cultura. Tem a ver com comportamento, tem a ver com tem a ver com rituais. Agora imagina o seguinte, você me contratou, você é o presidente da empresa, você me contratou para trabalhar com você. E aí você, no primeiro dia você fala: "Léo, a gente tem uma cultura aqui de dar bom dia para as pessoas. Essa é uma cultura que a gente tem". A gente vai andando eu e você junto, eu vou falando, falo Bom bom dia, dia bom para ele, dia, falo bom bom dia, dia. bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quando é que a cultura enraiza no Léo? O dia que eu faço isso sem ninguém estar olhando. Então isso é cultura. Então agora imagina que você fala assim: "Tá bom, vamos fazer um paralelo disso, a cultura de cliente". O que que é a cultura de cliente? É trazer rituais e você pensar nisso e questionar isso, antes de fazer as coisas. Rituais pequenos. Eh, Tem um cliente que tem uma sala onde tem uma cadeira que é uma sala de reunião, tem uma cadeira e ninguém pode sentar. É a cadeira do cliente. Ah, que animal. E ele fez um bonequinho, tem um bonequinho lá que eles fizeram, botaram assim, cliente e tal. Isso é simbólico, óbvio, são símbolos, que isso fortalece uma cultura, mas o meu ponto é, todo mundo tá na reunião, olha o cara e fala assim: "Espera aí gente, o que que a gente faria esse caminho? Vamos perguntar para ele". E aí óbvio, pega os dados, usa, mas assim, você tem essa cultura. E aí quando isso começa a se espalhar, tudo envolve cultura. "Ah, vamos fazer esse podcast aqui, é legal, mas tá levando conteúdo para o cliente? O cliente gostaria de ver esse tipo de conteúdo nesse formato? Ah, não, precisa ser um formato um pouquinho diferente, legal. Mas vem cá, mas como é que eu sei o que o cliente sabe? Métricas, pesquisa, NPS, etc, etc, Pergunta, etc. né. Pergunta, traz ele, né. Outro dia eu fui fazer um dia do cliente, né, para um cliente nosso. Então várias ações, um painel, né, palestra, etc, etc. Em algum momento, teve um momento que a gente chamou 4 clientes deles. Era um B2C. 4 clientes, sentaram na cadeira aqui, com todos os funcionários lá. A pessoa da empresa, né, que estava liderando essa ação falou assim: "Ó, gente, agora esses são os clientes, perguntem para eles". E eles começaram a perguntar. E tinha muita coisa que era óbvia que não é óbvia, que eu não estou falando questão estatística aqui, que Uhum. obviamente não pega, mas meu ponto é, isso é um símbolo, isso é um hábito, isso é um ritual. Se você não faz isso, você não fortalece a sua cultura. Então o principal ponto que eu estou vendo nas empresas hoje é não ter essa cultura de cliente. E aí volta para uma coisa que a gente falou lá no começo do nosso bate-papo do podcast. Não adianta nada você ter todo o discurso. Eu vim aqui para falar isso para você. Eu discorro todo esse discurso e aí eu estou trazendo e não estou mostrando resultado. E eu acho que Isso é um volta telhado. eu acho que volta no dado que eu trouxe lá no começo, de 80% dos CEOs acham que estão entregando uma experiência incrível, só 8% dos clientes concordam. Você está perguntando para esse cliente se a experiência está de fato incrível, e por que que ele acha que está incrível? Ele acha que está incrível porque estão fazendo o que ele manda. Ah, porque eu acho que tem que ter o tubo branco no ar-condicionado, porque o tubo branco é mais bonito. Eu gosto de ficar mais harmônico, ficar clean. Nada a ver, imagina colocar o ar-condicionado branco com tubo preto, nada a ver. Põe branco, fonte, vozes da minha cabeça. Eu acho que em experiência do cliente, o que não cabe de maneira nenhuma é fonte, vozes da minha cabeça. Ou o que eu chamo de o IPL também é muito bom, que é o Instituto de Pesquisa Léo, né, que isso é muito bom também, né. O meu grupo de amigos, eles estão usando muito isso, né, o tubo branco. Mas espera aí, cara, rapaz, o seu grupo de amigos é o nosso cliente? Não, então esquece. Quando eu cheguei aqui na Era, a primeira vez que eu fiz um podcast com 2 diretores da Era, era o presidente, o Alandre, e o É. Tom. E o Tom falou assim: e eu sempre tive esse negócio que tudo que eu preciso de dados, minha palestra começa assim: "Vamos usar os dados, antes de qualquer coisa, pra você não falar que eu tô falando groselha. Vamos usar os dados", mas sempre que houver dados, eu preciso perguntar: "De onde vêm os dados?". Porque o que eu já vi em podcast, assim, e até, assim, grandes empresários: "Não, pesquisas dizem que", blá. Que pesquisa? Feita por quem? Aonde?
Em que ano? Porque em que ano importa. Impacta. Porque bastante. há um pouco mais de 100 anos atrás, Hã. médico fazia cirurgia de parto depois de fazer necrópsia, né, e bebê morria e ninguém sabia por quê. Então, isso era ciência. E aí o Tom falava assim: "Não, quando é assim, é o IMBP, é Instituto Minha Bunda de Pesquisa". Foi É que boa. vo é que Esse você é mais instituto educado, esse entendeu? instituto é bom também. Eu vou começar a usar esse instituto. O INPP ele tem dados fortíssimos, né, Instituto Minha Bunda, porque você pode tirar os dados de onde você quiser, e você pode manipular os dados também. E Isso é um e ponto. isso é muito problemático também, o modo que você lê os dados, né. Tem uma propaganda da Folha de São Paulo antiga, você já sabe qual Eu é, já né, sei qual que é, famosa. que ele fala assim: "Ele aumentou o PIB do seu país, ele fez um monte de coisa incrível, linda, maravilhosa". Aí você fala: "Nossa, eu quero esse presidente, eu quero esse presidente". Aí quando sai a câmera assim, o bigodinho. O bigodinho. O Hitler. Aí você fala: "Caraca, dados podem ser manipulados". Quando eu falo pra você: "Sabia que tem uma substância que 100% das pessoas que já morreram no mundo tomaram?". Deve ser a causa da morte dessas pessoas, né. Água. Eu consigo manipular, ó, 100% das pessoas que morreram tomaram água. Então água deve fazer mal. Como que lê dado sem ser enviesado? Cara, esse é um grande problema, porque, de novo, vou tentar pegar um pouco da história pra cá, tá. Hoje a gente tem coletado muito mais dado de comportamento do consumidor do que na história, né. E teve até uma discussão não, um momento de debate há uns 10 anos atrás, que era o famoso Big Data, né. Então imagina que não tem a IA, era o Big Data, como é que a gente fazia Big Data? Então as empresas tinham muitos dados e não sabiam muito o que fazer. E assim, eu não vou nem dizer que tinham poucos especialistas em dados, porque as empresas tinham áreas de inteligência, de área de inteligência que eles chamavam, né, que trabalhavam com os dados. Mas assim, você precisa ter técnicas, você precisa entender correlação, né, você precisa entender uma série de coisas e saber de onde está vindo a fonte. O que acontece agora? Em que momento nós estamos agora quando a gente fala de dados? Com o advento da inteligência artificial, ela tem, ajudado as pessoas a analisar melhor os dados, ou olhar e ler melhor os dados, coisas que a gente não via. Então você pega lá: "Ah, eu tenho 1 milhão de atendimentos aqui", mas pô, você não reparou, mas, 15% desses atendimentos que são ruins, as pessoas estavam de camisa vermelha, sei lá, camisa verde, qualquer coisa, mas eles traziam um dado que você, como ser humano, a gente ia olhar e não ia ignorar. Mas esse talvez seja um dado relativo. Então, a Tentar gente achar a hoje correlação desses dados que às vezes parece que são desligados, né. desligados. Então hoje a gente tem uma ferramenta na mão poderosa que vai ajudar as empresas a fazer isso. Só que tem um passo antes, como você coleta os dados. Porque dado ruim não serve para nada, só serve para enviesar ou para manchar, né, sujar, que eles chamam, sujar Sujar a a base, base. né. Então isso é um problema. E não dá pra e não dá pra ser assim: "Ah, eu acho que não tem correlação". Ah, porque sempre que teve atendimento ruim, o cara tá de camisa vermelha. Ah, isso não tem nada a ver. Mas calma. Tudo bem, eu até acho, eu concordo com você, pode não ter nada a ver, mas deixa eu olhar pra cá por um segundinho a mais. Eu lembrei de uma coisa muito Hã. interessante, eu não sei se você investe em Bitcoin. Eu sou aficionado por esse negócio de criptomoeda, liberdade, que você pode fazer o que você quiser e tudo mais. E aí acharam uma correlação animal esses dias, que é, sempre que o McDonald's relança nos Estados Unidos a McRibs, o Bitcoin sobe. Historicamente, desde 2010, quando se tem os dados. Sempre que o McDonald's coloca no cardápio de novo a McRibs, o Bitcoin sobe. E a gente está vivendo agora um momento que o Bitcoin está em baixa pra caramba, Aham. ele perdeu toda a alta que ele teve esse ano, e eu acho que semana que vem ou daqui a um mês, Já vai alguma coisa assim, voltar. vai voltar a McRibs pro cardápio. E aí você fala: "Nossa, isso é um absurdo, não faz nenhum sentido". Eu concordo, mas, porra, Eu deixa eu concordo, olhar mas eu pra comprei. isso. Eu concordo, mas eu comprei um monte de Bitcoin agora. Deixa eu olhar para isso, e tem um livro que é muito legal que fala sobre isso, que chama Numerati, Hã. Os Numerati, que é justamente essa correlação de dados que parecem esdrúxulas, né, do tipo assim, carros são mais vendidos quando lança a bolsa da Prada. Porra, mas por quê? Eu acho que é um erro ignorar isso. Se você identificou um padrão, porque se a gente tem muita coisa que hoje a gente tem como óbvio, que há 10, 20, 30 anos atrás, era um absurdo, você fala: "Nada a ver, nada a ver". Então eu acho que vale olhar com
suspeita. Suspeita. Mas eu vou dizer uma outra coisa também. Buscar mais fontes de informação. Vamos voltar ao exemplo do universo de CX. A empresa vai lá e não tem nenhuma métrica, resolve implementar uma métrica. Vamos implementar o básico NPS, que é o quê? Aquele número com um motivo do porquê ele deu aquele número. E ele tem só aquele dado. E aí, quando você começa só a pesquisar aquele dado e olhar aquele dado solto, você tem conclusões erradas. Você pode ter conclusões erradas. Então você tem que buscar outros dados. Você tem que fazer outras pesquisas de comportamento do consumidor. Você tem que juntar com dado de o que o teu consumidor está fazendo, o volume de vendas. Você tem que ter outros dados para complementar um dado, e aí sim você talvez ter possibilidade de ter correlações e entender o porquê das correlações. Porque quando você fala, o Bitcoin caiu por causa do cripto, só com essa informação, essas duas, não dá em nada, mas aí você começa a ver outras pessoas, tá bom, em quais países estão acontecendo isso, e Quando o McDonald's lança que momento, McRibs? qual o perfil do público que está comendo McRibs, né? Sei lá, no sul dos Estados Unidos que acontece a grande venda do McRibs e tal. Aí você entende, tem um perfil do público ali e tal. Aí você começa a entender. Então, assim, saia somente de o dado simples, né? Você precisa envolver outros dados que façam sentido para o seu mercado também. Eu tenho um dado, olha só, talvez você entenda, você resolva meu problema. Eu fui fazer um evento em Goiânia, uma grande imobiliária, construtora, 1000 corretores de imóveis. E aí tava eu e um palestrante animal sensacional de vendas também. E aí eu sempre coloco no final meu QR Code, né, para as pessoas me avaliarem. Não é nem o NPS, porque eu não gosto do NPS para medir isso. Eu quero saber a nota mesmo. Nota média, média normal. E aí 1000 pessoas, eu tive 250 respostas, para mim um puta número, Sim. 25% de resposta, e aí a minha média deu 9,92. Legal. E aí, quando eu medi assim que acabou a palestra. E você já assistiu minha palestra, Uhum. então há um efeito emocional. Sim. Por favor, me diga o que você achou. Ótimo. E aí deu um ranking nos palestrantes, onde eu fiquei em primeiro lugar. Aí depois veio o relatório do contratante, em que a minha média tinha ficado 9,2, 9,3, alguma coisa assim, onde eu ficava em segundo lugar, se não em terceiro lugar, nas médias dos palestrantes. E aí eu falei: "Por quê?". E aí eu não tinha mais dados, não tinha como coletar, porque o evento já foi. E aí eu comecei a refletir sobre isso, que é, caramba, a hora que você manda a pesquisa importa pra caramba, porque me favorece fazer a galera responder na hora, porque estão sob forte apelo emocional, e mais gente responde. Porque aí a minha tinha 250 pessoas respondendo, e a deles tinha, sei lá, 80 pessoas respondendo, e eu tenho absoluta certeza que não são as mesmas pessoas. Talvez já tenha um ou outro, mas porque as notas eram muito diferentes. Então, até a hora que você manda a PC do NPS, se é um dia depois, se é D+1, se é D+2, também importa, influencia o número final e influencia o modo que você lê. Então, mas aí vem um ponto que é super importante quando a gente fala de NPS. Vou tentar fazer um paralelo com o NPS disso que você falou. Se eu te perguntar para que você usa o número, tem eu vou falar duas coisas, uma eu já sei, que é você pega esse número e usa isso como uma forma de publicidade, de fazer publicidade de você. Retira isso da mesa, tá? Retira a questão de fazer publicidade. Imagina que é só um número que você vai guardar para você, você não pode nem divulgar. Tá bom. A questão aí é, você sabendo o horário, que nem você falou, logo depois da palestra, quantidade de pessoas, momento e tal, você vai ter informação para você fazer análise do que realmente equivale àquele número. E vou te dizer, muitas vezes, você tendo toda essa informação, pode ser que o número maior seja um resultado pior para você do que o outro, que você mandou 3 dias depois, só que sua nota foi 9,5. Vou dar um exemplo aqui de número, né? Você faz aquele logo depois e a nota média deu 9,6. Aí você faz 4 dias depois, deu 9,5. Cara, essa nota foi melhor do que essa aqui. Porque essa aqui você sabe que foi no momento da emoção, que foi não sei o quê. Talvez possa ser que seja um pouco tendencioso. Agora que você mandou depois de 3 dias, ele até esqueceu de você, mas não esqueceu. Se ele deu Do aquela nota, impacto. cara, isso aqui é muito mais poderoso do que esse número aqui.
Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que a gente precisa ter acesso a mais dados e entender o que a gente está avaliando. Vou trazer um outro exemplo. Existe uma pesquisa na minha aula que eu dou também, um número, que é o seguinte: 67% das pessoas que estão infelizes saem da empresa, não compram mais com a empresa. Um dado quase clássico quando a gente fala de cliente, Uhum. quase que quando a gente fala do universo de CX. Eh, mas sabe qual é o problema aqui? Apenas 1% desses 63 falam para a empresa que eles estão infelizes. Então, quantas vezes você não vai numa empresa e fala assim: "Oi, eu tô eu tenho meu atendimento é sensacional. Eu tenho 90% de aprovação, só 10% falam tão ruim". Como é que você sabe? Porque eles me disseram. Pô, então não é só 10%, é muito mais que 10%, porque tem aqueles que não falaram. Voltando a falar de NPS também. De novo, para quem que você manda? Vamos pegar a tua palestra, que não é esse caso, tá, que eu estou inventando. Claro, claro. Você tem lá 100 pessoas, e aí você teve das 100 pessoas, 20 pessoas ali que assistiram o comecinho da sua palestra e foram embora. Mas foi eles que te contrataram ou foram eles que estavam no processo, já conheciam você, beleza. Você mandou a pesquisa para eles. Pô, foi nota 10. Digamos que nessa palestra, nesse dia, o seu finalzinho não tenha sido legal, mas eles vão dar uma nota boa. No final, a tua pesquisa, se você não sabe dessa informação que eles saíram na palestra, você não vai conseguir ter essa análise correta. Você Então, suja a para quem base. você suja a base? Você manda para uma pessoa errada no momento errado. Quantas vezes eu não vi de empresas que a gente teve contato como consultoria, de falar assim: ó, cara, meu NPS é 95. Pô, mais que a Disney, cara. Loucura, né, cara? O que você tem feito aí? Óbvio, isso você vai começar a ver, é um B2B. O que você tem feito? Eu peço 9 e 10. Eu peço top 10, cara. Meu Deus do céu. Eu falei, essa deve ser boa. Então, assim, essa é uma coisa. Foi bom você ter trazido isso. O game in the system, né? É você roubar no jogo, né? Que a gente fala ali. Então, isso é uma coisa. Mas digamos que você não rouba no jogo, mas você está avaliando um B2B, por exemplo, quem te contratou. Ah, quem te contratou está super feliz, porque ele te contratou. Só que ele não está usando o seu produto. E aí, quando você vai fazer a pesquisa para ele está super feliz. Só que aí você vai ver quem que está usando o produto está infeliz. Estou dando um exemplo ruim. E aí a nota aqui vai ser ruim, a nota aqui vai ser boa. Só que a pessoa só pega aqui. E aí qual que é o problema? A nota fica boa. Aí ele leva para dentro da empresa, mostra, olha que Tamo legal, arrasando. estamos arrasando, mas estamos perdendo cliente. O que está acontecendo? Então, nós como profissionais de CX, temos que sempre questionar números, processos, fluxos, para que eles estejam realmente corretos, para a gente conseguir fazer as análises corretas. Não só a fonte dos números, mas como da onde, de que buraco saiu esse número, né? Sim. Porque eu acho que quando o foco fica só na métrica, de novo, a métrica é importante, a gente precisa, senão a gente fica cego, Sim. mas se o resultado for medido só na meta e isso for informado para o colaborador na ponta, ó, o seu bônus vai ser em cima do seu NPS, vai rolar o quê? 9 ou 10 me ajuda. Cara, eu estava no plano de saúde, baita atendimento, falei: "Cara, Hã. essa mina é foda. Caramba, que mina prestativa, que mina incrível. Caramba, ela resolveu todos os meus problemas. Ela foi proativa, ela foi maravilhosa, e não sei o que, não sei o que". Ela falou: "Caramba, a hora que vinha a pesquisa, eu vou dar 10 pra essa mina. Caramba, que tesão, vou dar 10 pra essa mina". Aí, né, eu vou te passar pra pesquisa, só lembrando que 9 e 10 me ajuda. Ah, não. Tá indo bem. Obviamente que eu não fui lá dar 0 pra ela, mas eu falei: "Ah, não vou responder essa porra", porque um exemplo que eu acho clássico, e aí minha conclusão é o que eu vejo. Uma grande rede de fast food, e aí você faz o pedido, aí aparece na tela, em preparação, e do lado, pronto. Aí era assim, pra todo mundo, tá, imagina que meu número é 147. 147 preparando, na hora, 147 pronto. Eu falei: "É mentira". Eu fui lá, apareceu que tá pronto. "Não, não, fica tranquilo que eu vou te chamar". Aí eu virei pra ele e falei assim: "Vocês são medidos por isso aqui, né?". Aí ele: não, não". É lógico que é, é lógico que é. Ele tinha que medir, ele tinha que diminuir o número do tempo de Processo rápido, preparo, tempo de preparo. entendeu? Só que se o gestor tiver 2 neurônios, Uhum. ele vai ver que o pedido entrou sei lá, às 13h45 e ficou pronto às 13h46. Malandro, ou você é o The Flash, ou você manipulou os números. Exatamente. E aí o foco não pode ser só os dados, tem que ser como fazer os dados refletirem a realidade.
E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Do que a gente faz. Léo, pra gente terminar, e esse é o momento que eu espero que em casa as pessoas estejam fazendo "ah", tipo o Jô. A pessoa gorda já tem aqui, o bom convidado já tem aí, só falta o "ah". Olhe para os olhos dos nossos telespectadores, no fundo dos olhos deles, eles estão com uma baita dor. Eles não sabem como começar a aplicar a experiência do cliente. É a tia Sônia do pastel, é o tio Roberto da floricultura e é o João, que é CEO de uma startup. Como faz? Como começa? Qual o passo a os gurus gostam, né. Qual é o passo a passo, Léo? Ensina pra gente. Ah, não tem fórmula mágica, Bruno, mas assim, Ah. não, mas vou responder, vou responder. Não tem fórmula mágica, mas assim, o básico é escute o cliente. E aí, eu tô falando isso para a moça do pastel, que tem uma barraquinha de pastel, e a grande corporação. A regra é a mesma. Ouça o cliente. O que que é ouvir o cliente? É crie formas de realmente perguntar, porque ouvir o cliente não é só esperar ele falar com você. Você tem que incentivar, você tem que criar um ambiente para que ele realmente se sinta seguro em falar e fale a real. Não igual o exemplo que você trouxe. Cara, eu não vou falar. Por quê? Porque isso aí já está enviesado. Tudo que eu falar, se for ruim, ela vai descartar, se for bom, ela vai usar a favor. Então não vai adiantar em nada. É a famosa caixinha de sugestões que ninguém lê. Então, assim, cria um processo real de ouvir o cliente. A partir do momento que você começa a ouvir, você vai levar aquilo a sério e não somente com um número grudado na parede, o NPS, aquele número que você apresenta né, a cada trimestre, mostrando o número resultado. Não, mas o que que isso significa? Não é só um número. Então, acho que se eu fosse dar um começo, comece por isso. É o básico do básico. Eu poderia falar N outras coisas, dependendo do tipo de empresa, dependendo do momento de nível de maturidade que ela está. Porque se pega uma empresa que está no nível de maturidade médio e está patinando, também tem caminhos, né? E que esse não seria o caminho, seria outros caminhos. Mas, assim, quer começar do zero mesmo, do básico, começa isso. E uma das coisas que eu acho que é também importante quando a gente fala de ouvir o cliente é entenda os seus canais de contato com ele. Se você fala para ele ligar para o seu telefone e para o seu e-mail, e depois para o chat, e esses três não estão se conversando internamente, não funciona. Então isso precisa estar muito bem orquestrado, a voz do cliente. Maravilha. Léo, muito obrigado pelo papo, revelador e esclarecedor, e é bom ver que o CX brasileiro está em boas mãos. Já te coloco aqui como presidente nacional do CX, né, no Brasil. Que bom que as empresas têm bons profissionais a quem recorrer. Obrigado pelo papo. Deixa eu complementar um negócio, lembra que eu falei da pesquisa que fizeram com brasileiros e pessoas do mundo inteiro? Uma das perguntas é: você entende que o atendimento, né, quando fala atendimento, imagina que engloba tudo, está melhorando? E o brasileiro, acima de 75% era o maior, que estava reconhecendo a nossa evolução. Então, temos no Brasil excelentes profissionais, temos pessoas e empresas que estão apoiando as grandes as corporações em estratégias de CX, e eu acredito mesmo que a gente tem não só um grande potencial, mas a gente está fazendo um trabalho maravilhoso de experiência do cliente. Eu acredito muito nisso. E você faz parte disso. Obrigado. Você também. Muito obrigado. Já estamos chegando, estamos no caminho, estamos melhorando, tá vendo? A minha visão é mais negativista. "Oh, meu Deus, os gurus, marketing digital, estamos pelo mesmo caminho". É bom ter dados que provam o contrário. Mas é preciso ter os extremos, tá? Claro, Todo mundo é entender positivo, não adianta, você precisa ter aquela pessoa que tá questionando, é o fator VDM, né? O fator vai dar merda. Então o fator VDN tem que sempre ter um cara perguntando: "Mas e se?", sabe? Precisa, porque senão fica muito mundo de poliana e não pode. aí a Entendeu? gente vai e eu acho que eu comecei nesse mercado muito mundo de poliana, porque eu comecei que nem as pessoas que eu critico agora. Comecei Disney, Disney, Mickey, e aí depois você vê que, não é tão assim, e é bom que tenha esse equilíbrio. Léo, mais uma vez obrigado, e muito obrigado a você que assistiu a gente mais uma vez, mais um episódio do Era Uma Vez Podcast, e você viu, o Léo acabou de falar, importa também os canais de atendimento, importa também como o seu atendente, como a sua área de atendimento recebe essas informações, isso fica muito mais fácil, fica muito melhor
com a Era, porque a Era está focada em melhorar essa comunicação entre empresa e cliente e facilitar a vida do seu atendente, porque quando você facilita a vida dele, ele fica mais aberto a atender o seu cliente com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de amor, com um pouquinho mais de atenção. Você quer saber como aplicar isso na sua operação? Você é decisor, uma grande, pequena, média empresa que tem uma operação relevante? Escaneie esse QR Code e fale com o especialista da Era. E claro, mais uma vez, obrigado e eu te espero no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.